Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você pode ir encontrando o seu lugar, preparando o coração para ouvir a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que somos batizados, no dia do nosso batismo nós recebemos 3 graças: de sermos considerados, e assim o somos diante de Deus, sacerdotes, profetas e reis. O que significa isso? Todos nós, não somente nós dois que estamos aqui, nós dois padres, mas todos nós, povo batizado, somos sacerdotes porque podemos oferecer os louvores e os sacrifícios da nossa vida a Deus. Somos sacerdotes por causa do nosso batismo, porque podemos ofertar a Deus tudo o que acontece na nossa vida. Nós somos reis, e você, mulher, é rainha, segundo o seu batismo, porque nós somos herdeiros de um reino. Somos herdeiros e herdeiras do reino dos céus. Mas também nós somos chamados a ser profetas, e você, mulher, uma profetisa, porque nós podemos e devemos falar de Deus. Isso todos nós recebemos no dia do sacramento do batismo que recebemos. No dia em que fomos batizados, todos nós fomos constituídos sacerdotes, reis e profetas. Mas por que eu estou falando isso? Na primeira leitura que nós ouvimos do livro do Deuteronômio, a palavra de Deus começa dizendo: Deus se aproxima de Moisés e diz a Moisés: "O Senhor teu Deus fará surgir para ti da tua nação e do teu meio, do meio dos teus irmãos, um profeta, como eu, e ele deverás escutar. Foi exatamente o que pediste ao Senhor teu Deus." Naquele tempo, o povo que vivia no deserto, andando de lá para cá, sem ainda ter chegado à terra prometida, pediu ao Senhor um profeta porque os tempos eram difíceis. Mas da mesma forma que naquele tempo pediram um profeta porque os tempos eram difíceis, os nossos tempos hoje também são difíceis. E pedimos e devemos pedir profetas no nosso meio. Mas não profetas que sejam extraordinários, mas os profetas do ordinário da vida. Porque todos nós, batizados, somos
porque recebemos a graça de sermos profetas. E o que significa isso? Repito, nós somos chamados a falar de Deus no mundo. Em tempos difíceis como os nossos, e não precisamos entrar em detalhes aqui, basta você acessar as notícias do dia a dia. Em tempos difíceis como os nossos, muitos se levantam como profetas. Muitos se levantam como salvadores. E infelizmente carregam ignorantes. Ignorantes no sentido de não ter conhecimento da verdade. Muitos se deixam levar por esses falsos profetas que se fazem às vezes de coitadinhos. Muitos se fazem enganar por causa desses profetas. Repito, ligue a televisão num jornal decente, vá num site de notícias decente, abra um jornal de papel ou uma revista decente e você vai ver que vivemos tempos difíceis. E esses tempos difíceis carecem de profetas, mas também nesses tempos difíceis aparecem estes sem vergonhas dizendo que são profetas. Por isso que precisamos de um filtro, para saber quem é realmente um profeta que vem em nome de Deus e quem são esses falsos profetas que criam ideologias, que criam falsas religiões, que criam inúmeras outras coisas para tirar você do caminho certo, para tirar você do caminho que te leva ao céu, para tirar você da vida digna de Deus. Qual é este filtro? Para saber se existem realmente esses profetas, mas também para fazer um exame de consciência a nós mesmos. Se somos chamados a ser profetas neste mundo, e o nosso tempo precisa de profetas, e quem serão esses profetas? Todo o povo batizado, porque já é sacerdote, profeta e rei. Todos nós que somos batizados, somos chamados em tempos difíceis como os nossos, a falar ainda mais de Deus, mas para isso é preciso passar pelo filtro. Que filtro é este? No evangelho que nós ouvimos, Jesus volta do deserto, viveu o seu batismo, foi para o deserto, viveu ali aqueles 40 dias de jejum, sai do deserto, vai na sinagoga e começa a ensinar. E o povo começa a ficar admirado com o ensinamento de Jesus. E começa a dizer, mas o que é isso? Este homem fala com autoridade. O primeiro filtro para sabermos se estamos sendo profetas neste mundo, ou estes que se levantam, se são realmente profetas, é falar com autoridade. O que significa isso? Falar com autoridade é falar do que vive. Quantas mentiras nós temos ouvido por aí? E que mentiras que nós mesmos, às vezes, podemos ter nos enganado. Nossa, mas eu acreditava que aquele rapaz, que aquela moça era bonzinho e está aí mostrando as garras de leão. Quem fala com autoridade é o primeiro filtro. É preciso falar e viver. É preciso viver e falar. Eu digo isso com temor no coração, porque eu estou dizendo isso e eu estou colocando um peso de responsabilidade sobre o que eu estou falando, porque eu preciso ser o primeiro a falar e viver. Esse é o primeiro filtro para ver se estamos sendo profetas, ou esses que crescem também são profetas. O segundo filtro que devemos fazer para nos avaliar e avaliar estes que crescem. Tinha um homem lá na sinagoga possuído pelo demônio. Jesus mandou expulsou este demônio. Ele chega e reconhece que Jesus, quem era Jesus? Tu és o Filho de Deus, tu vieste para nos destruir. Jesus não teve nem muita conversa. Cala-te e sai dele, pronto. Por quê? O verdadeiro profeta, e o verdadeiro profeta é Jesus, ele não compactua com o mal. Se queremos ser profetas neste mundo, e o nosso mundo precisa de profetas. E quem será, Padre, esses profetas? Você. Este profeta é você, porque foi batizado. Mas então, para que você seja um profeta autêntico, como Jesus nos ensina no Evangelho, falemos com autoridade, falamos e vivemos o que falamos, vivemos e falamos do que vivemos, mas também não compactuemos com o mal. Quantos de nós, às vezes,
nos perdemos porque não sabemos discernir o que verdadeiramente nos leva para o céu, o que verdadeiramente é bom para nós. Às vezes até discernimos, não, isso é muito bom, mas é bom por um momento, mas faz um mal desgraçado. Como um diabético que come um belo de um bolo de chocolate, vai se sentir ali um êxtase, porque o chocolate é bom, mas depois vai fazer um mal desgraçado. Quantos de nós também pode fazer isso na vida? Escolhe para viver apenas o prazer de um momento, mas não sabe discernir se aquilo que está sendo escolhido te leva para o céu ou não. O verdadeiro profeta, e Jesus nos ensina hoje, não compactua em nada com aquilo que não nos leva para Deus. Não compactua em nada com o mal. Por isso que Jesus deu apenas uma palavra de ordem a este espírito que estava dominando essa pessoa. Cala-te e sai dele. Porque Jesus não compactua com o mal. Este é o segundo filtro. E o terceiro filtro, nós ouvimos na segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Alguns vão dizer por aí que São Paulo era contra o casamento, que São Paulo fala mal do casamento. Não é nada disso. São Paulo está dizendo, não tenha nenhum amor maior do que o amor que você tem a mim, a Deus. Não tenha o seu marido maior do que Deus na sua vida. Não tenha a sua esposa maior do que Deus na sua vida. Não tenha os seus filhos maiores do que Deus na sua vida. É isso que São Paulo está dizendo, por isso que ele termina dizendo assim, digo isso para o vosso próprio bem, e não para vos armar um laço. O que eu desejo é levar-vos ao que é melhor, permanecendo junto do Senhor. Não é que São Paulo agora está dizendo, porque agora a gente pode ter desculpa. Está vendo? São Paulo disse, então agora eu vou mandar meu marido para Conchinchina. Deixa de vergonha, deixa de palhaçada. Você casou, agora assuma esse traste que você está aí do lado. Ou essa traste que você está aí do lado. O que São Paulo está dizendo é que você não ame mais a ele do que a Deus. Que você não ame mais a ela do que a Deus. É isso que São Paulo está dizendo. E é isso que faz um verdadeiro profeta. Amar a Deus acima de todas as coisas. Os nossos tempos são difíceis. E nós precisamos de profetas. Quem será este profeta? Você. Porque você é batizado. E recebeu a graça de ter, no batismo, ser constituído sacerdote, porque você pode ofertar a Deus os teus sacrifícios. Rei, porque você é herdeiro de um reino, e o reino é o reino dos céus. E profeta, porque você pode falar de Deus no mundo. Saiamos dessa missa instigados com o que tem acontecido aí fora e nos perguntar como eu tenho sido profeta aí fora. Profeta fala com autoridade porque fala do que vive e vive do que fala. Profeta que não compactua em absolutamente nada com o mal. E profeta que não tem nenhum amor maior do que o amor a Deus. Que Deus nos ajude e faça-nos hoje viver o nosso ser profeta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos em pé e juntos professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.